Foi. Então, continuando. Como eu estava dizendo, tem que recordar um pouco sobre imunologia. Então, foi apresentado e, nesse momento, as células começam a trabalhar e a produzir anticorpos. Só que essa resposta imune de apresentação de antígeno e, consequentemente, levantar, produzir hormônios, você tem que entender como na imunologia nós temos uma produção hormonal primeiro, uma produção de anticorpos, primeiro, inespecíficos, e dentro de 6 a 12 semanas, em toda a resposta imunitária, nós temos a produção de anticorpos específicos. Então, durante a primeira resposta imunológica, teremos uma evolução imunológica lenta, uma resposta imunológica primária, que tem como o principal carro-chefe a produção de imunoglobulina M. Essa imunoglobulina M, ela é pentamérica, ou seja, ela não consegue passar a membrana fetal e, consequentemente, ela não vai fazer a sensibilização. Só que num período de 6 a 12 semanas pregressas à resposta imune, nós temos o que acontece uma resposta secundária mais específica, aonde nós temos a produção das imunoglobulinas G. Essas imunoglobulinas, que são diméricas e têm um peso mais baixo, têm a capacidade, ou seja, são portadas da capacidade de passar a barreira hematoplacentária. Então, elas vão passar do sangue materno para o sangue fetal. E algumas delas, como é o caso da do tipo 1 e a do tipo 3, são responsáveis por desencadear, porque elas são portadoras de poder hemolítico. Aonde a que passa precocemente, ou seja, a partir das 18 semanas de gestação, isso deve saber, é a do tipo 1, só que ela é em maior quantidade, ou seja, é a que nós produzimos mais, e ela tem um poder hemolítico pobre, permanecendo na circulação fetal por 21 dias. Já as imunoglobulinas do tipo 3, que também passam a barreira placentária, passam entre 28 e 32 semanas. Só que diferente do que acontece na do tipo 1, as do tipo 3, elas passam em baixa concentração em comparação com a tipo 1, só que elas têm alto poder hemolítico. E é essas que reacionam muito em um período curto de tempo que produzem a resposta de hemólise imunomediada e leva ao que nós conhecemos como e leva a repercussões fetais, que nesse caso seria doença perinatal hemolítica. Só que lembra, essa reação, ou muitas vezes a mescla sanguínea, ela acontece a partir das 24, 26 semanas, assim de uma forma mais pronunciada. Então, essas mulheres que são sensibilizadas na primeira gestação, elas não têm essa que acontece na primeira gestação não tem repercussão nesse embaraço, e sim que vai ter repercussão na gestação conseguinte, ou seja, na próxima gestação. O problema da doença hemolítica é a próxima gestação, porque na primeira gestação ela vai ser apresentada, e se ela novamente engravida e tem os mesmos fatores de risco, é nesse momento que ela pode reativar, e como o corpo tem memória, o nosso sistema imunológico tem memória, reativa já numa resposta específica, e desde o início da gestação, nós já temos a passagem tanto da imunoglobulina do tipo 1 quanto do tipo 3, levando essa paciente a ter um risco aumentado dessa criança sofrer efeitos deletérios. Então, os anticorpos anti-D são imunoglobulinas cuja passagem da circulação materna à la fetal estaria facilitada pelo tecido trofoblástico, a pinocitose que acontece porque a mãe transfere todos os anticorpos para o filho, que é um modo dela imunizar passivamente aquele feto, né? Por mecanismos de pinocitose e exocitose, por via microvilocitária, passando a corrente da materna para a corrente fetal. Se que a hemólise primária se produziria no baço através da fagocitose pelo sistema reticular, porque lembra que acontece uma opsonização dessas, uma marca, né? Marca para o macrófago comer elas, e em uma segunda gestação, porque você imagina que esse processo que eu expliquei aconteceria na primeira, onde ela seria sensibilizada. E aí, em uma segunda gestação, quando ela novamente for exposta à presença desse RH positivo, ela vai reacionar, e nessa questão a gente vai ter a eritroblastose, a enfermidade hemolítica do recém-nascido por incompatibilidade RH, onde vai desenvolver anemia,
Essa anemia pode ser grave, pode levar ao que a gente chama de hidrópise fetal, que é a presença de um edema macroscópico, principalmente abdominal, comprometimento do fluxo sanguíneo da artéria cerebral média e, consequentemente, essa criança ela pode ter uma morte, um óbito fetal, intrauterino, entre outras situações. Isso aqui é só para vocês lerem, para vocês entenderem melhor como que está formando, porque aqui imagina que é a primeira gestação e esse processo reaciona. Porque muitas vezes esse feto ele já saiu. E no segundo gestação, a mulher ela já tem essa resposta. Ela já tem essa imunização. E no segundo embaraço, ela vai acabar levando à produção. E por que ela faz isso? A explicação do porquê é porque ela não é portadora do fator anti-D. Ela não é portadora do fator D. Então, consequentemente, a presença dele é estranho para o corpo dela e o sistema imune não reconhece como próprio. O sistema de múltiplo, o MHC, lembra? Complexo de CMC, complexo histológico de imunocompatibilidade. E aí, como a gente faz o segmento? Então, nessas pacientes que são conhecidas RH negativo ou em toda a gestante no pré-natal, na primeira consulta a gente vai fazer um interrogatório completo, assim como você já entendeu. Antecedentes obstétricos, ginecológicos, complicações, né, anteparto, pré-parto, periparto, pós-parto, e vai pedir os exames clássicos da primeira consulta, que é um hemograma, isso vocês já viram, se pede hemograma, tipificação sanguínea. Se a paciente for RH negativa, vai se pedir teste de Cumbs indireto para avaliar se ela é sensibilizada ou se ela não é sensibilizada. Vamos verificar a vacinação da paciente, pedir uma urina simples, um urocultivo, perfil hepático, perfil renal, tiroideu, ou seja, vai fazer um screening total, aquilo que a gente faz na primeira consulta. Pedir sorologias para HIV, sífilis, hepatite B. Em zonas endêmicas tem que se pedir o TORCH, toxoplasmose, rubéola, citomegalovírus e herpes. Então vocês vão fazer o rastreio. Se a paciente determinou que é RH negativa, deve-se pedir tipificação e teste de Cumbs. E nesse caso, ver o marido. Numa primeira gestação está colocando. Tipificação do marido for RH positivo, vai fazer a citogenicidade. A citogenicidade é um estudo mais avançado para ver se esse homem ele é homozigoto ou heterozigoto em questão genética para a expressão do fator D. Se ele for positivo ou negativo, se ele for heterozigoto, positivo ou heterozigoto, nós temos aquela questão 50-50. Agora, se ele for totalmente positivo e dominante, aí sim a gente sabe que 100%, se o filho for dele, sim ou sim, é 100% que ele vai ter. E aí, quando a criança nasce, além de fazer a tipificação sanguínea e um hemograma do cordão umbilical, nós fazemos também um teste de Cumbis direto que vai buscar a reação. Porque o indireto busca apenas anticorpo e o direto busca aglutinação, ou seja, a reação completa já. Porque lembra que na mãe ela produz apenas um anticorpo, então eu busco uma forma indireta. E no feto eu busco a forma direta, que é a aglutinação. Quando aglutina, quando eu coloco a presença do fator, né? Ou seja, se o fator se aglutina na presença do fator, o feto significa que ele sensibilizou a mãe, que tem a presença desses anticorpos nele. A presença desses anticorpos, quando aglutina nas hemácias fetais, é porque ela está positiva. E aí, qual é o segmento? Então, uma vez que eu tenho uma paciente RH negativa, fiz o teste de Cumbis na primeira consulta, a tipificação era negativa, o marido é positivo, totalmente dominante, o feto ainda a gente não sabe que ele está lá dentro. A gente vai pedir o Cumbis. Cumbis indireto veio negativo, se deve solicitar de forma seriada, né, no primeiro controle, a cada 4 semanas até as 34 semanas, só que logo a cada 15 dias. E se positivo, citogenicidade do marido, e nesse caso, manter a questão de titulações, porque a gente mede em título, que é o quanto de diluições se mantém forte a concentração daquele anticorpo. Então, por exemplo, 1 para 16, até 1 para 16, ou menor que 1 a 16, menor ou igual a 1,16, a cada 4 semanas até as 28 semanas, e logo a cada 15 dias até as 34 semanas. E posterior a cada 8 dias até o término do embaraço. E se forem maiores, controles a cada 15 dias ou menos, de acordo com a gravidade. Só que isso aqui não se faz, porque isso aqui é de um protocolo estadunidense, e lá se paga. Mas como funciona tanto no Paraguai quanto no Brasil? Na prática, se funciona dessa forma. Na primeira consulta, pediu tipificação sanguínea, fator RH, mulher negativa, se pede Cumbis indireto. Cumbis indireto veio negativo, se volve a fazer as 24, 28 e 32 semanas.
Se a paciente no seguinte, no das 24 semanas, mantém cumbis indireto negativo, está indicada a aplicação da imunoglobulina anti-D às 28 semanas, né? Às 28 semanas, se ela ainda não teve profilaxia. Ou se ela não teve nenhum sangrado, não precisou adiantar. Caso a paciente apresente cumbis indireto positivo, nesse caso ela já é sensibilizada, esperar o feto nascer. Se o feto não for sensibilizado, imuniza ela. Se o feto já for sensibilizado, não tem necessitar. E essa é a primeira dose. E a segunda dose ela é dada na hora do trabalho de parto, ou até 72 horas após o trabalho de parto, se o RN for positivo e cumbis direto, corrijam aqui, cumbis direto, que faz no recém-nascido, for negativo. Porque, por exemplo, se ele for RH negativo, positivo, e o cumbis direto for positivo, ela já é sensibilizada. Quais outros estudos a gente pode? Como eu estava falando para vocês, a nossa grande preocupação é quem? Nossa grande preocupação é o feto. Então, a gente tem que buscar exames para tentar ver como que ele está. Se você tem hemólise, dentro da barriga não existe icterícia. A icterícia só surge a partir do período pós-natal, porque o feto não tem a circulação enterohepática ainda formada. Então ele não excreta. É como se não tivesse. Então a gente pode fazer uma aminocentese para ver a quantidade de bilirrubina, porque a gente não vai conseguir ver por ecografia o feto amarelo. E a concentração é vista em escalas gráficas que são liberadas pela OMS e quanto maior for a concentração de bilirrubina, pior é o prognóstico. Outra questão que é muito utilizada na prática por ser mais barato, porque a aminocentese é altamente invasivo, desencadeia um grande número de trabalhos de partos prematuros, e aí no Paraguai não existe centro especializado para se fazer. Se usa muito ecografias seriadas para avaliar o crescimento fetal e signos de polidrâminos e hepatopatias. Por quê? Porque esse feto ele tem ou seja, tem muita hemólise e tem pouco oxigênio. Sem pouco oxigênio, o feto não cresce, causa RCU, restrição do crescimento intrauterino. Uma coisa que a gente vai ver nas próximas aulas, que a gente vai discutir RCU, o primeiro órgão a se afetar ou deixar de crescer é o fígado. Então é por isso que a gente vai buscar hepatopatia, um fígado pequeno para a idade gestacional, ou que se esperaria encontrar, e polidrâminos, porque esse feto ele tem muita bilirrubina. A bilirrubina, quando ela é conjugada, ou se ela for conjugada e como não tem o sistema enterohepático, ela é eliminada pelo sistema renal. E ela é osmoticamente ativa, por isso produz mais urina e termina dando polidrâmino, assim como era a explicação lá do diabetes gestacional. E o perfil biofísico, parâmetros fetais, como tono fetal, frequência cardíaca, frequência respiratória, cardiotocografia e movimentos corporais. Esses 5, cada um tem 2 pontos e são considerados ausentes ou presentes. E uma pontuação inferior ou igual a 4 sugere comprometimento do bem-estar fetal, indicando imediatamente a cesárea e finalização do embaraço. E acima de 5, a gente fala que é avaliação, até 8 e acima de 8 é considerado normal, tá? E o ecodoppler, porque avaliar o fluxo sanguíneo, que, como eu disse para vocês, muita hemólise e pouco oxigênio, nós temos o desvio sanguíneo. Então, quanto mais, avaliar principalmente 3 artérias, o fluxo da artéria umbilical, o da aorta e o da artéria cerebral média. Se há comprometimento do fluxo, né, ou seja, do ecodoppler, da alteração no ecodoppler da artéria cerebral média, esse feto ele já tem complicações severas, porque lembre que o nosso corpo ele é inteligente, ele desvia sangue, ele desvia outros nutrientes para onde? Para o cérebro. Então, quando o cérebro está comprometido, significa que o resto do corpo também já está fodido. E como acontece a profilaxia com anti-D? Ou seja, como que acontece a profilaxia? Como fazer? Como realizar? A anti-D, ela sempre é indicada para aquelas pacientes, né, que são RH negativas, são gestantes de um possível feto RH positivo e consequentemente, são suscetíveis, ou seja, ainda não são imunizadas. Elas são suscetíveis ainda, elas não são imunizadas, elas são suscetíveis a serem imunizadas pela presença do fator anti-D. Ela é obtida a partir de doantes de plasma, né, ou seja, de pacientes que são imunizados, propriamente ditos, produzem imunoglobulinas, são tiradas e lavadas dos plasmas desses doadores, são concentradas e aplicadas intramuscularmente nessas pacientes suscetíveis. Ela deve ser aplicada preferencialmente e de quantidade adequada e o antes que a imunização ocorra.
Então, o recomendado é fazer o rastreio com cumbis. Se às 28 semanas a paciente tem um cumbis indireto ainda negativo, aplica-se a imunoglobulina anti-D. E quando o feto nasce, faz um cumbis direto. E se ele continua negativo, reforça a dose para impedir que essa mulher se aloimune, ou seja, se acontecer a imunização. E aí sempre tem uma pegadinha. Como eu sempre falo para vocês, sempre tem uma pegadinha. A imunoglobulina D, ela vem em ampolas que tem 300 microgramas. E que nas mulheres que têm filho e é aplicada a forma não profilática, ou seja, aplicado a forma profilática e após 72 horas de trabalho de parto, se aplica as 300 microgramas, ou seja, 2 ampolas. Enquanto que as mulheres que têm hemorragias de primeira metade, antes das 20 semanas, e têm um período hemorrágico, e tenham hemorragia, essas mulheres, elas precisam tomar metade da dose. Na verdade, isso não acontece, mas para o professor de vocês é metade da dose. Então, tenham em consideração esse comentário aqui. Tenham em consideração as datas também. E quais são as condições? Já repeti 3 vezes. As condições é a paciente ter um cumbis indireto negativo, ter um cumbis direto do sangue fetal negativo e, consequentemente, aí se aplica. Então, a paciente ser RH negativa, ser suscetível, ter um teste de cumbis indireto negativo e o feto ter um cumbis direto negativo. Esses 4 requisitos a mulher ela vai receber. Durante as 28 semanas, se ela tiver o dela negativo, ela vai receber profilático. E no trabalho de parto, se o dela mais o do feto for negativo, ela vai receber novamente a segunda dose, o reforço. Agora, se a mulher for RH positivo, não faz necessidade. Se o feto já for isoimunizado, ou seja, o teste de cumbis direto for positivo, não tem necessidade. E é essa a questão. O ideal é a vacina ser aplicada nas primeiras 72 horas após o parto. Só que existe aí no Paraguai que muitas têm que comprar. Não é igual aqui no Brasil que o SUS já fornece essa vacina. Então, aí no Paraguai se ampliou, na própria bula fala que tem um período, uma lacuna de aplicação nos primeiros 30 dias. Só que a eficácia de aplicado nas primeiras 72 horas impede 99% que essa mulher seja imunizada. Enquanto que quando ela é aplicada dentro de 30 dias, após as 72 horas, a eficácia ela cai para debaixo de 70%. Então, nós temos aqui a explicação que vocês vão fazer. Então, paciente gestante, fez o teste de cumbis na primeira consulta, negativo. Vai repetir depois as 24, 28 e 32 semanas. Se no de 28 semanas ela for negativo, seu cumbis indireto ainda for negativo, a gente vai sensibilizar, ou seja, a gente vai profilaxar, a gente vai dar uma imunoglobulina anti-D profilática, 300 microgramas. Aí o feto nasceu, então ela vai continuar negativa, 32 negativo, o feto nasceu lá com 40 semanas, porque outra coisa é que até agora eu falei quando a gente vai interromper a gestação. Pacientes não imunizadas não tem necessidade de colocar uma data para terminar a gestação. A gente pode deixar ela entrar em trabalho de parto espontâneo. Então, o RN nasceu lá com 40 semanas de gestação. Eu vou pegar o RN e a primeira coisa que eu vou pedir nele é tipificação sanguínea. Tipificação sanguínea veio B positivo. Esse vai ser sujeitado a essa amostra fazer um cumbis direto. Se o cumbis direto for negativo, vamos fazer a profilaxia a 72 horas. Se ele for positivo, a mulher ela já é imunizada e não se deve realizar o reforço, outra dose de imunoglobulina. Agora, se na tipificação sanguínea ele for RH negativo, ele é compatível com a mãe, não vai ter gerado resposta imune nenhuma, sendo não necessário mais aplicar outra dose de imunoglobulina. Agora existe a questão. Esse feto, quando a mulher é imunizada, ela pode sim sofrer Esse feto pode sofrer intrauterino. E existem algumas coisas que podem ser feitas. No caso, a gente pode fazer uma transfusão fetal peritoneal, intraperitoneal e uma transfusão intravascular, que é cordocentese. Todos esses aspectos, eles devem ser feitos para amenizar, não é para curar a doença, para amenizar os sintomas graves de anemia, corrigir a anemia.
E aí o que eu quero que vocês gravem é que a transfusão fetal intraperitoneal, ela só pode ser feita antes, ou seja, depois das 24 semanas. Enquanto que a transfusão fetal intravascular, que é a cordocentesis, ela já pode ser realizada a partir das 18 semanas. Em questão de singularidade entre os dois métodos, a transfusão intraperitoneal é melhor, é mais segura comparada com a intravascular, porque ela é mais clássica e lesar o cordão umbilical é o único vaso que comunica ele com a mãe, enquanto a intraperitoneal é mais seguro, tá? Mas acaba que essas duas opções de tratamento intrauterino são muito invasivas e têm seus riscos, que podem levar a partos prematuros, podem levar a perdas, mortes fetais, e essa criança ela vai nascer com um grande efeito. Enquanto é o trabalho de parto, mulheres que são imunizadas, elas devem ter a indusão a partir das 36 semanas ou mais, né? E o trabalho de parto é segundo o critério obstétrico, até porque o trabalho de parto normal ele tem um menor risco de contaminação, de alo-imunizar aquela mulher do que um trabalho de parto cesariano, onde a gente corta e a placenta a gente tira manualmente, onde tem uma maior mescla de sangue. Agora, se a paciente não é sensibilizada, não faz necessidade adiantar o parto. Ou seja, deve-se deixar essa mulher chegar até o máximo que ela quiser. Ou seja, iniciar o trabalho de parto importante. Agora, se há uma complicação, ou seja, se há presença já da doença com complicações como hidrópise, já fez transfusão sanguínea intrauterina, já tem sensibilização, nesse caso a gente vai tentar tardar, né, o máximo do feto dentro do útero, mas uma vez que ele chega às 36 semanas, às 37 semanas, literalmente ele fala a partir das 36, mas as 37 que ele costuma cobrar nas provas, né? Porque a partir das 36, 37 é mais do que 36, a gente faz uma indução do trabalho de parto. Se indução de trabalho de parto falido, ou seja, 2 tentativas de 24 horas, anotem isso, são 2 tentativas de 24 horas, a gente pode indicar o trabalho de parto cesáreo, ou seja, o parto cesáreo. E é fim. Isso terminamos a nossa aula. Vou deixar aqui gravado no final da aula que ficou acertado que essa semana, agora eu vou gravar as outras 2 aulas que faltam, porque eu tenho que gravar de EP também, que eu fiz uma burrada. E aí eu vou disponibilizar já as 4 aulas do pacote, que elas são EP, elas são sofrimento fetal agudo e isoimunização, prolapso e restrição de crescimento no intraútero, se eu não me equivoco. E vai ser nesse mês. Já vou gravar as outras também e vou liberando de acordo com os que vão seguindo no curso ou não. Vamos nos reunir uma vez a cada 2 semanas para que vocês tirem dúvidas. E aí eu preciso que todo mundo entre. Por isso que eu quero agora um consenso no grupo, vou mandar tudo isso no grupo, de quando vocês estão livres. Para entrarmos, vocês discutirem, já ter assistido as aulas, não para deixar tudo para a semana da parcial. Lembrando que na semana da parcial a gente vai entrar em live também para discutir as dúvidas de vocês, responder questões e vamos barbarizar. Estou morrendo de saudade de ver a carinha de vocês. Vocês para a aula EAD não entram, então acho melhor poupar o nosso tempo, tanto de vocês como o meu. E morro de saudade de vocês e muito obrigado por ainda deixar eu ensinar esse pouquinho que eu sei para vocês.